Viajantes do meu coração, bora pro nosso Vibes da semana. E que semanas, né, gente? A pergunta que não quer calar é: estão sobrevivendo aos eclipses? Porque olha, gente, eu estou transpassada, chocada, ainda muito impactada com o último eclipse que aconteceu na última quarta-feira. Semana passada nós tivemos um eclipse de lua nova, o Sol se eclipsou e isso deu início ao período entre eclipses, né, que a gente iniciou semana passada e vai até a sexta-feira da outra semana, no dia 28, quando a gente vai ter uma lua cheia eclipsada. Período entre eclipses são intensos, são transformadores, são avassaladores. Depende do mapa de cada um, depende, né, do contexto, né, de cada um, mas normalmente são períodos em que coisas que nós não estávamos vendo, enxergando, vêm à tona, coisas são reveladas, inquietações que já estavam ali guardadas ficam ainda mais intensas e por mais que muitas vezes durante eclipses aconteçam coisas que a gente não entende, coisas que a gente vê literalmente, eu tenho visto literalmente o controle saindo, escorrendo pelas mãos, confirmando mais uma vez na vida que a gente não tem controle de nada. Que quando a luz se apaga, realmente a gente precisa confiar no mistério, deixar a vida agir. Tô falando isso muito pra mim, tá, gente? Não, porque eu sou uma pessoa de muita fé e de muita confiança no mistério, mas também sou uma pessoa muito controladora. E por mais que seja difícil, né, ver a luz ali no fim do túnel nesses períodos, eu vejo que são momentos, por eu já, né, acompanhar isso há anos, gente, as transformações que eclipses geram são muito incríveis na nossa vida. Então a gente tem medo, muitos, a gente tá assustada às vezes, a gente não sabe o que faz, mas calma, depois quando as coisas clareiam, as coisas se revelam de uma maneira assim muito potente na nossa vida. E eu vejo que isso tem acontecido comigo nessa fase que eu tô agora, né? Porque são muitas fases e vocês me acompanham já, poxa, em tantas fases nesses 6 anos, né, gente? Que eu tô na internet falando sobre astrologia, viagens, sobre a minha vida, sobre as minhas reflexões. Mas essa fase, tudo isso se abriu muito. É claro que é uma colcha de retalhos. Sempre gosto de usar esse termo, né, gente? Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? As coisas acontecem, na verdade, de uma hora para outra, mas mesmo que demore a vida inteira para acontecer. É essa música que me veio na mente. Mas tudo isso que eu vivo hoje, que eu tô assim, caraca, esses eclipses, isso se abriu ano passado, gente. Eu tô combinando bastante essa temporada leonina com o que rolou na temporada leonina do ano passado, assim, né? Que a gente teve Mercúrio retrógrado, por mais que não tiveram eclipses ainda naquela época, mas, nossa, gente, a temporada leonina ano passado foi avassaladora pra mim. Não sei pra vocês, eu acredito que muitas de vocês também, porque eu lembro, então ali do meio de julho até mais ou menos 20 de agosto, caraca, gente, foi muita coisa que aconteceu, né? E eu tenho visto esses eclipses trazendo revelações de coisas que eu abri lá, naquela época que eu estava na Tailândia. Foi uma viagem muito importante no ano passado, que eu fiz por 3 meses pelo Sudeste Asiático. Na verdade, eu passei 2 meses na Tailândia, depois Laos, Vietnã, e foi um retorno, um resgate a um lugar que eu conheci há 8 anos, né? Lá em 2017, volto em 2025, onde eu abro, caraca, foi, como bem diz, né, nosso grande sábio Saramago, eu precisei sair da ilha para ver a ilha. E lá eu vi, mas eles que eu tô vendo até hoje, tá, gente? E assim, só bora, né, gente, essas transformações, elas não são, né, assim, mas elas são, quando a gente olha para trás, a gente fala, caraca, não começou agora, começou lá atrás. E as viagens têm esse poder, né? E é com muita alegria que eu conto que esse episódio do Vibes da Semana está sendo patrocinado pela Akasha Expedições. Gente, eu tô assim,
sem palavras, tá? Porque hoje eu não tô sozinha. A Caixa Expedições está patrocinando esse Vibes da Semana. É um projeto lindo da Ana Bayer, da Ana Paula, que leva mulheres para descobrir o mundo através de uma visão muito, muito profunda. E eu vou contar melhor para vocês no final desse episódio, porque tem surpresa. Fiquem aqui. Então, obrigada, Ana, por patrocinar esse episódio do Vibes da Semana. Eu tô feliz demais e não vou fingir costume, tá, gente? Ai, meu trabalho é um bálsamo, gente. A vida tá pegando fogo aqui atrás, ó. Tá, mas quando eu atendo uma pessoa, quando eu tô aqui falando que muitas vezes, né, comecei esse Vibes algumas vezes e, putz, nem sempre é fácil, nem sempre é de primeira, né, gente? Faço isso há muito tempo, mas cada vez é uma vez. E tem uma estornadinha acontecendo aqui atrás de mim, mas eu sento aqui, eu sou muito grata por tudo isso. Então, obrigada por vocês confiarem, vocês que estão ouvindo e agora quem está patrocinando. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, chegar para mais pessoas. Já se inscreve no canal se você não está inscrita. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu sou a Ellen Noronha. Eu sou astróloga, comunicadora, escritora, viajante. Eu sou tradutora de muitas mensagens, tanto do céu quanto aqui pelas andanças na Terra. E por isso que a Ana, que está patrocinando esse Vibes, eu me identifico tanto, porque eu acredito no poder de transformação que as viagens têm, é claro, né, gente? Senão eu não estaria onde eu estou, não estaria fazendo o que eu estou fazendo, não atenderia milhares de pessoas que estão pelo mundo todo, né? Então eu vou contar melhor o que é a surpresa da Ana daqui a pouquinho, tá? Vamos falar sobre o céu da semana, gente? Já dei, né? Já tô aqui há 6 minutos falando. Tá intenso, gente, tá intenso sim. Para uns mais, outros menos, né? Tá tudo bem. Mas eu vejo que essa temporada de eclipses nesse eixo Leão e Aquário, gente, ela mexe muito com as nossas seguranças, estruturas, né? O Sol se eclipsou. O Sol é esse lugar de segurança, né? É esse lugar de localização, de centralização. Então, como se a gente tivesse perdido um pouquinho mesmo o centro. E muitas coisas sendo reveladas mesmo, gente. Eu, semana passada, fiquei chocada, tá bom? Cada um aí, né? Quem quiser sentir de comentar o que tá rolando aí, mas tá intenso. E essa semana a gente tá agora numa semana em que a Lua tá crescendo. Ela já tá dando pra ver ela no céu. Final de semana ela tava do ladinho de Vênus. Ô, gente, que bálsamo essa Vênus em Libra, tá? Pra tentar dar um equilíbrio, uma harmonia pras coisas. Só que aí na terça-feira que eu estou gravando esse Vibes da semana, terça-feira, dia 18 de agosto de 2026, a Lua está no Escorpião, que é onde ela vai ficar crescente amanhã na quarta-feira, dia 19. O Sol em Leão, a Lua em Escorpião crescendo, né? Fazendo um movimento de força para expandir. Vamos crescer a partir do quê? Das nossas vulnerabilidades, dos nossos medos, da necessidade da gente tirar força, às vezes não sabe nem de onde, da gente ser resiliente, da gente desapegar do que precisa, da gente soltar, desintoxicar muita coisa que tá aí pesada, para que a gente possa crescer com força, com coragem, né? Escorpião é um signo regido por Marte, por Plutão também, mas por Marte. E ele vem trazer esse lugar de muita cura, de muita liberação, de muita coisa que a gente precisa expurgar. Escorpião, aquele bichinho pequenininho, né? Que tem um veneninho que pode machucar, sim, mas é de muita cura, né? Então, assim, gente, o Sol se eclipsou, né? A gente ficou sem luz semana passada, literalmente, né? Na Europa deu pra ver, mas muita coisa aqui no Brasil, não foi visível aqui no Brasil, né? Mas quantas coisas se apagando, né mesmo? E aí, agora, a Lua vai crescer no Escorpião, que é um signo de escuro, né, gente? Porque Escorpião é um signo das profundezas, daquele lugar oculto. Então, é a gente fazer crescer a nossa força a partir desse lugar escuro mesmo. Como? Se apegando à nossa intuição, se apegando aos nossos instintos, se apegando a esse lugar, né, que a gente faz silêncio, observa. Esse lugar instintivo mesmo. Né, gente? Não tem resposta pronta, não tem gente. É um mistério tudo que está acontecendo, por enquanto, né? Tudo na vida é um mistério, né, gente? Mas é um lugar, assim, de muita
muita força, muita busca por poder pessoal de um lado interno, né? Essa lua escorpião faz aspectos tensos com tudo que tá lá em Leão. Júpiter tá em Leão, Mercúrio tá lá em Leão, Sol tá em Leão. Então assim, gente, Leão é o palco, Escorpião os bastidores, né? Aquele que tem o poder por trás ali das cortinas. E a gente vai lá atrás pra gente também revelar faces da gente que a gente não quer mais deixar de mostrar. Porque Escorpião tem os seus mistérios, mas ele também vem colocar o lodo na lama, né? Ele vem... É um signo que traz muito essa vulnerabilidade exposta, a ferida exposta. E, gente, a gente não é feito só de sucesso e perfeição, né? Eu sempre falo, eu tô aqui toda semana, eu tô na internet quando dá, né? Porque tem sido cada vez mais, assim, reflexivo pra mim, né? A gente tá na internet, naquele mundo em que as pessoas, muitas pessoas, não todas, né? Tem muita gente verdadeira, tem muita gente legal, mas que é um recorte, gente. Até pra quem é legal, né? Isso aqui que vocês estão vendo é um recorte, né? Eu posso estar aqui falando, a gente tem que trabalhar e tal, mas ninguém sabe o que está acontecendo por trás. E só cada uma de nós sabemos, né? Então, assim, é um momento que demanda força para sair dos buracos, força para resistir não, para ser resiliente, não é resistir, ficar ali, né, fixa, pegada, não, gente, é força pra gente ser resiliente, fluir as águas, né, atravessar a pedra que tá ali no rio, não é ficar empacada nessa pedra. Então, assim, movimento de força para crescer, através da dor, às vezes, gente, através da dor, das rasteiras da vida, daquilo que derrubou, daquilo que assustou, daquilo que você ficou chocada, menina, que não acredito que aconteceu isso. Pois é. É isso daí que vai ser o seu trampolim, é isso daí que vai fazer você sair desse lugar de onde a gente teve que passar. E se precisar ficar um pouco mais lá, fique. Se precisar cutucar um pouco mais, cutuque, né? A gente não tem que só superar, não. A gente precisa sentir a angústia, o sofrimento faz parte da existência humana, né? Então sinta tudo que tem para ser sentido, gente. Coloca tudo para fora. Olha mesmo para dentro, fala ali, né? Com você mesma que, cara, tem luz e sombra aqui. Preciso me apegar a tudo isso que eu sou, na minha completude. Não é só no holofote, na coisa boa, no sucesso, não, é na fraqueza, é no vazio, é no medo, tudo isso faz parte, gente. E depois, na quinta-feira, a lua já chega no signo de Sagitário. E aí eu vejo ela como um bálsamo, tá, gente? Porque Sagitário vem trazer mais expansão, mais otimismo, esse lugar da gente olhar pra fora. A lua vai ficar em Sagitário quinta, sexta e sábado, até 6 horas da noite do sábado. Aí, gente, a gente ganha mais fé, mais otimismo, a gente sai da sombra, porque tudo, né? Luz e sombra, gente. Uma hora a gente tá aqui, outra a gente tá aqui, outra. E é assim. Então eu vejo que de quinta pra frente as coisas começam a trazer um pouco mais dessa idealização de fé mesmo, de otimismo, de usar a nossa sabedoria para lançar o que a gente precisa lançar. É um movimento de começar coisas sim agora, tá? Eu vejo que agora, período entre eclipses, a gente tem que ter um pouquinho, né, de cuidado, porque as coisas estão meio apagadas, mas se você já sabe, se você já quer, se você já... É a hora. E é a hora da gente nos responsabilizar pelos nossos desejos, porque a Vênus está em Libra, oposta essa semana, principalmente na sexta-feira, a Saturno. Vênus é o planeta do desejo, dos prazeres, daquilo que a gente quer e daquilo que a gente ama também, né? As pessoas, as relações. Do outro lado tem Saturno em Áries falando, olha, mas você é responsável individualmente por esses desejos, por esses quereres, por essas relações também, né? Então, como que a gente assume com responsabilidade aquilo que a gente quer, mesmo que isso demande sacrifícios, abdicações, cortes, tá? Então não vai dar para ter tudo às vezes, mas é por uma coisa que eu estou ali honrando muito o que eu quero, e para isso a gente vai precisar cortar? Talvez vá. Vai precisar lutar mais por algo que nos nutre. Marte, que é o lutador, que é o guerreiro, tá em Câncer,
né? Ele está lutando por algo que realmente nos nutre. A Vênus em Libra está lutando, a Vênus não luta com nada, a Vênus está ali buscando, né? Se inspirando em coisas que nos tragam prazer, que nos tragam equilíbrio, harmonia, mas para isso existe alguma abdicação, algum sacrifício, algum corte, algum limite que precisa ser estabelecido, né? E aí no domingo a Lua entra em Capricórnio. Então assim, gente, a semana não tem tanto movimento planetário. No dia a dia a gente tá lá no grupo do WhatsApp, é por lá que eu mando, né, todo dia. Mas é uma temporada de muitas consequências dos eclipses, né? Então tem muita coisa, tá? E com essa Lua em Sagitário, eu puxo aqui o gancho das viagens, gente. Por quê? Porque nossa patrocinadora, a Caixa, que tem um significado lindo, é um termo védico que a Ana me explicou. Depois eu vou passar todas as informações para vocês. As viagens, né, na quinta-feira a Lua está em Sagitário e é um signo que simboliza muito, né, esse espírito do explorar, do conhecer, traz muito essa coisa da importância que olhar para outros mundos, seja através das leituras, da busca por conhecimento, tanto intelectualmente quanto geograficamente, pode nos dar uma nova luz, né? Então, ano passado, eu fui para a Ásia e, cara, uma coisa se abriu. É claro que eu fui guiada por linhas planetárias através da astrocartografia, que é um foco que eu tenho, né, no meu trabalho, que é abrir o mapa astrológico em cima do mapa mundi, entender quais lugares do mundo ativam coisas na nossa vida. E foi lá na Tailândia que pela segunda vez coisas se abriram. Então as viagens têm um poder gigante. E a Caixa tá embarcando, gente, no final de outubro. Vocês sabem para onde? Pro México. Gente, quando a Ana veio, né, oferecer essa parceria e ela falou do México, eu fiquei assim, caraca, meu, porque o México, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ele foi o país que participou ativamente na minha transição de carreira, e que eu não posso falar que é carreira, gente, é vida, porque o que eu passei de 2019 pra frente, né, foi muito louco. Então, recapitulando um pouquinho no tempo, eu fiz um intercâmbio de 2016 para 2017 na Austrália. Depois, final de 2017, eu passei pelo Sudeste Asiático pela primeira vez. Aí eu voltei para o Brasil em 2018, entrei numa multinacional, voltei para auditoria, e essa era uma empresa que tinha um centro de serviço compartilhado lá no México. E eu viajava muito para lá, principalmente em 2019. Em 2019 foi quando o incômodo era tão grande, né, essa inquietude, isso tudo que a gente está passando aqui agora, claro, um outro céu, um outro momento, uma outra fase da minha vida, mas, gente, era esse período super transformador em que eu já sabia que eu não queria, né, eu não queria trabalhar mais com aquilo, eu tava doente, eu tava muito mal em 2018, muito mal. E foi no México, justamente na data que a Ana está levando um grupo de mulheres maravilhoso para viajar, que eu tive ali o estralo de que eu ia fazer uma transição, de que eu estava muito conectada com a astrologia, de que eu ia estudar. Eu não queria ser astróloga, né, gente? Eu queria só me autoconhecer. Mas a astrologia foi um reencontro de alma na minha vida, né? Eu cheguei nela e falei, opa, como vai você? Quanto tempo? Como se fosse algo que eu já tivesse vivido. E talvez seja mesmo, né? E foi muito especial. O México é um país muito especial para mim, porque foi lá numa linha de Plutão que eu, gente, me incomodei com tudo, passei por vários vales escuros e renasci feito fênix depois de um tempo. E no ano de 2023, depois de eu já estar autônoma com a astrologia, e quando eu comecei a atender a astrocartografia foi no México. Em 2023 eu morei lá por 3 meses e também é um lugar que faz parte do roteiro da Ana, que foi Playa del Carmen. Gente, enfim, eu tô trazendo isso daqui porque as viagens, claro que vocês sabem que elas me transformam, mas eu fui uma pessoa que viajou desde muito nova, né, desde os 19 anos, sozinha e tal.
E a Ana tem uma proposta de levar mulheres para viajar, né? Se você tem medo de viajar sozinha, ou se você precisa, né, ter um grupo para se sentir mais segura, ou quer viver experiências através de uma viajante mega experiente. A Ana, ela viajou por mais de 50 países, também veio de um lugar, né, de escritório, era do serviço público e fez uma transição maravilhosa, nômade por 8 anos também, aí como eu fui, e ver ela explorando e levando isso para outras mulheres é muito incrível. E eu tô trazendo o México porque ele foi um grande... Foi como se eu tivesse, né? Quantos eclipses eu não vivi ali naquele lugar, viu, gente? Quantas temporadas iguais essa eu não vivi naquele lugar e me transformou muito. Então fica aqui o meu convite para vocês conhecerem o trabalho da Ana. Ela vai fazer essa expedição que vai rolar do dia 25 de outubro até o dia 6 de novembro. Eu vou deixar o contato dela aqui, tanto do Instagram da Caixa, né, do perfil profissional, quanto do perfil pessoal da Ana também. E devo fazer divulgação lá no grupo do WhatsApp com mais informações. Mas já fiquem à vontade para entrar. Ela tem um portfólio com o roteiro, gente. E vai ser justo no Dia de los Muertos que o grupo vai estar lá. Que eu participei dessa festa que foi incrível, gente. Com uma festa, né, no dia 2 de novembro, finados. Que para o México ele tem uma outra visão com relação à morte. E eu acho que combina muito com esse processo que a gente está passando, porque nós estamos passando por muitas mortes e renascimentos nesses períodos, né? E a força de um grupo, a força de uma viagem, de um lugar que se conecta com a ancestralidade, com a espiritualidade, vai ter até temazcal, assim, que temazcal não. Enfim, vou mandar o roteiro para vocês. Quem quiser o roteiro aí, me manda mensagem que eu encaminho para vocês no WhatsApp. A Ana também, enfim, mas vai ter uma programação lindíssima, assim. Então, eu convido vocês a conhecerem esse trabalho, apoiarem essa publicidade que tá rolando aqui no Vibes. E nessa lua em Sagitário, que vem aí a partir de quinta, abrindo as nossas possibilidades, que a gente olhe para as possibilidades de, né, viagens que podem rolar, mas também possibilidades de como a gente vai, com tudo, assim, fazer as transformações que a gente precisa nessa temporada que tá demandando tanto da gente isso, da gente sair mesmo dos lugares que nos aprisionam, sabe? Sair de coisas que nos limitam. Dar o tempo ao tempo também, né, gente? É uma temporada intensa, demanda respiro, o corpo sente muito, né? A vitalidade não tá lá em cima, mas eu vejo que de quinta pra frente, com essa lua em Sagitário, a gente começa a ver, né, coisas. Ainda tem uma longa jornada até o próximo eclipse, né, até na outra sexta-feira, mas a gente já começa a ver esse otimismo se formando, ideias novas se formando e esse chamado pra gente se responsabilizar com o que a gente quer. Ninguém, gente, ninguém para além da gente mesma pode fazer aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. A gente pode contar, sim, com pessoas, a gente não tá sozinha, né? Eu vejo que a vida tá levando a gente cada vez mais para uma necessidade de isolamento, né? Principalmente com essa coisa da internet, da tecnologia, mas a minha vida fez muita diferença e tem feito muita diferença quando eu aprendi que viver presencialmente com pessoas, em contato com pessoas, sabendo pedir mais ajuda também, tem sido um bálsamo na minha vida, assim, gente. Então, a gente não vive sozinha, mas só a gente também é responsável por dar esse primeiro passo por nós mesmas, né? Então, assim, quais primeiros passos a gente consegue dar agora? Quais a gente não consegue? Quais culpas a gente precisa se acolher, né? Se ter autocompaixão por aquilo que a gente não consegue fazer agora e conseguir de alguma forma olhar para outras formas de fazer a vida continuar acontecendo. Porque é isso, né, gente? A vida tem que continuar acontecendo. E eu desejo isso. Muita cura e muita vida acontecendo. Contem aqui onde é que vocês têm Leão, Aquário no mapa, que é onde está rolando tudo isso. Não deixem de conhecer o trabalho da Caixa Expedições, da Ana Paula Bayer. Obrigada, Ana, por patrocinar esse episódio do Vibes.
E a gente se vê lá no grupo do WhatsApp. A minha agenda de agosto tem horários. Vou deixar aqui para vocês. A minha agenda para oráculos também, tô precisando de uma luz, Ellen também tá aberta. Vou deixar tudo aqui. Ô, gente, eu esqueci de avisar que a Ana pediu para mandar o recado que quem vem através de mim tem um mimo, tem surpresa. Então não esqueçam de falar isso. Olha que louquinha. Agora sim, um beijo para vocês e boa semana.